Meus queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, vamos ler a partir do verso de número 25. Não estou 100% da minha voz, mas Deus vai conceder graça, amém? Mateus, capítulo de número 6, verso de número 25. Louvado seja Deus, glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Assim está escrito na palavra de nosso Deus. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Diga amém. Glória a Deus. Meus queridos, antes de iniciar essa palavra, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça, curvasse a sua cabeça e vamos orar mais um pouquinho ao nosso Deus. Amém? Grandioso e eterno Deus, Pai de toda bondade e misericórdia, agradecemos primeiramente, Senhor Deus, a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, cultuando a Teu nome, Senhor. Senhor, peço a Ti que usa-me como uma espada afiada em Tuas mãos, pronta para despedaçar e cortar todas as obras do maligno, Senhor. Que todas as distrações lançadas sobre a vida dos Teus filhos caia por terra nessa noite, Senhor. Que eles venham a escutar essa palavra, que essa palavra não entre em um ouvido e saia pelo outro, mas que haja uma meditação ao sair por essas portas até as suas casas, Senhor. Vai trabalhando no coração e penetra no mais profundo da alma, do coração de cada um desses que aqui estão, Senhor. Eu abençoo a cada um com toda sorte de bênçãos na autoridade do nome do Senhor Jesus. A esses que estão aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Alcança, Senhor Deus, com a sua mão salvadora, vivificadora, Senhor Deus, transformadora. Traga, Senhor Deus, para mais perto de Ti. Essa é a minha petição, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vocês bem sabem que a palavra de Deus, desde Gênesis e Apocalipse, ela nos traz um manual. Desde o início até o fim da nossa vida, nós temos um manual conosco que nós devemos seguir, que é a palavra de Deus. Mas muitas pessoas decidem não seguir essa palavra e andar com suas próprias pernas, com as suas próprias forças, com os seus próprios desejos, objetivos, metas e sonhos. Por vezes a sociedade estabelece um padrão que nós devemos viver. E muitos aqui conhecem esse padrão. Primeiramente, nós precisamos estudar, concluir um ensino médio. Depois que nós concluirmos o ensino médio, exercer alguma faculdade. Depois, encontrar uma profissão que caiba conforme aquilo que nós estudamos durante o curso da faculdade. Depois, com uma determinada idade, nós precisamos ter carro, casa. E a sociedade estabelece esse padrão que nós devemos viver. E muitas pessoas vivem com isso em mente. Porque eu tenho tal idade e não consegui conquistar tal coisa. Porque eu tenho tal idade e não consegui chegar onde fulano chegou.
E isso eu gostaria que os irmãos colocassem a mão na consciência e pensassem um pouquinho. Antes de entrar no texto que nós acabamos de ler aqui, eu gostaria de fazer um pano de fundo sobre tudo isso. Falando um pouco mais sobre as preocupações que invadem muitas vezes o nosso coração. Às vezes nós seguimos o curso da vida natural, que o próprio Deus coloca em nosso coração certos sonhos, metas e objetivos que nós devemos seguir. Mas às vezes naquele anseio de concluir, de chegar, de fazer, de conquistar, às vezes esquecemos de determinadas coisas que são essenciais na nossa caminhada. Primeiramente, na nossa caminhada com Deus. Certas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem o poder que a palavra, o evangelho de Deus tem de transformar vidas, não conhecem nada disso. Às vezes acabam se perdendo nos seus desejos, nos seus objetivos, metas, desejos e sonhos. Aqui eu não quero lançar algo ao coração dos irmãos para que você saia daqui pensando de que é errado ter sonhos, de que é errado ter metas e objetivos. Mas, primeiramente, nós temos que separar e buscar a vontade de Deus mediante a tudo isso. Primeiramente, eu gostaria de entrar em 3 quesitos com os irmãos, que seria objetivo. Qual é o seu objetivo daqui até o final do ano? Objetivo. E dentro desse objetivo, qual é a meta estabelecida dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida? E o terceiro quesito é os sonhos que Ele lança ao nosso coração. Quais são os sonhos que ardem no seu e no meu coração? Pense aí. No verso de número 26, nosso Senhor Jesus aqui, movido pelo Espírito Santo de Deus, Ele diz: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? É uma pergunta que o nosso Senhor Jesus ele lança àquela multidão na qual ele estava ensinando. No decorrer desse sermão, o nosso Senhor Jesus ele ajunta um grupo de pessoas que estavam sedentas em escutar a palavra de Deus. E passa a ensinar essas pessoas. Agora você imagina como que a nossa rotina é no nosso dia a dia. Primeiro nós temos que levantar cedo, depois nós temos que trabalhar, quando chegar nós temos que cozinhar, depois nós temos que preparar a marmita para outro dia, e assim sucessivamente. A correria do nosso dia a dia, às vezes, nos tira o foco daquilo que é necessário e essencial na nossa vida. Primeiramente, buscar comunhão com Deus, mais plena com Ele. Eu estava meditando sobre esse texto e pensando nas coisas que Deus já fez na minha vida, e também, à luz da palavra de Deus, vendo quantos sinais, prodígios e maravilhas o Senhor fez e realizou. Quantas coisas Ele fez. E no decorrer do tempo eu vejo que isso vem se diminuindo. Às vezes as pessoas elas vão se endurecendo para a voz do Espírito Santo que fala todo dia ao nosso coração. Vai se endurecendo e às vezes não escuta a voz daquele que clama todos os dias em nossa vida. Agora eu quero que você preste atenção. Deus não fala por meio de uma voz audível. Deus não fala por meio de circunstâncias extraordinárias, mas às vezes Ele traz um testemunho ao nosso coração. E o que nós fazemos diante disso? É uma voz da minha cabeça, é coisa da minha carne. Eu já dei esse exemplo antes, mas eu gostaria de frisar isso daqui. Quantos de vocês aqui nasceram em berço evangélico? Quantos que nasceram em berço evangélico? Levanta a mão, por favor. Amém, poucos aqui. Aqueles que não nasceram em berço evangélico caminharam em caminhos errantes até conhecer a mão de Deus que salva, cura e liberta. Até esse tempo, será que você sentiu a vontade de impor a mão por alguém e orar por alguém? Responda para você mesmo. Você já sentiu esse desejo? Ou você já sentiu o desejo de, movido pelo Espírito Santo, entregar uma palavra de profecia a uma pessoa? Será que você já sentiu isso antes? E por que agora, quando vem essa inspiração para dentro, nós nos fechamos e falamos, é coisa da minha cabeça? Não é Deus, é da minha própria carne. E às vezes negligencia aquilo que o Espírito Santo lança ao seu coração para que você lance adiante. E aquela pessoa às vezes deixa de escutar uma palavra que naquele momento seria uma palavra de salvação, seria uma palavra de consolo,
seria uma palavra que traria uma esperança nova ao coração daquele que estava ouvindo. Pense nisso nessa noite. E aqui o nosso Senhor Jesus, ele fala para aquela multidão observar. Primeiramente, irmãos, para nós observarmos uma determinada coisa, nós precisamos diminuir um pouco o ritmo e passar a observar aquilo. Diminuir um pouco a frequência. Às vezes nós não nos atentamos com a correria do dia a dia aos pequenos detalhes que o nosso Deus lança no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pequenas palavras, às vezes usa pessoas e nós não nos atentamos a isso, porque o nosso curso está muito acelerado, querendo seguir o propósito do nosso coração, fazer, ajuntar, ser, crescer, e às vezes esquecemos do essencial, que é escutar a voz do Espírito Santo que fala, a sua igreja, todos os dias. Diminuir um pouco a frequência. Salmos de número 46, verso de número 10, que vocês conhecem bem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na última quinta-feira eu estava comentando sobre o Salmo de número 37, verso de número 4 e 5, que fala dos deleites do nosso coração. Aquele que se deleita no Senhor, o Senhor satisfará os desejos ou realizará os desejos do seu coração. Mas primeiro, para nós conhecermos os desejos do coração do Senhor, nós precisamos ter uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele. E como eu disse, relacionamento não é somente nós colocarmos nosso joelho no chão e lançarmos palavras sem fim, sem antes um pouco nos aquietarmos e escutarmos aquilo que Ele tem para nos dizer. Respostas que Ele tem para nos dizer. Eu gostaria de compartilhar um testemunho com os irmãos. Isso não estava programado no sistema, mas eu quero compartilhar isso com os irmãos. Certa vez eu fui orar por uma pessoa, no meu quarto de oração, eu e a minha esposa, e essa pessoa, ela tinha um desejo ardente no coração de ser mãe. Ardia no coração dela. E ela buscava esse desejo de ser coração cotidianamente. E o Espírito Santo um dia me deu essa inspiração de orar por ela, por esse propósito, nesse sentido. E naquele dia, eu fiquei um pouco em silêncio e esperei aquilo que Deus tinha para me falar. E Deus me mostrou numa tela muito grande, ela, o esposo e uma criança, um menino, já grande, devia ter uns 4 ou 5 anos. E ali no meu coração, o Espírito Santo ministrava dizendo, eu vou realizar o desejo do coração dela de ser mãe. Fale isso para ela. E aquilo eu fiquei 2 semanas remoendo para dentro de mim. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que foi coisa da minha cabeça? Será que não foi? Mas eu decidi seguir aquilo que o Espírito Santo estava me incomodando a fazer. Acabei falando. E falei. Passou-se 2 ou 3 anos, se não me falha a memória. O Senhor concedeu o desejo do seu coração. Ali ela concedeu um filho, e era um menino. E ele já hoje, aliás, dia 26, ele vai completar 1 mês, né? Deus realizou o desejo do seu coração. Mas e se eu retivesse aquilo para mim mesmo? Como que essa pessoa teria aquela esperança, aquele consolo no seu coração? De uma pessoa que buscava tanto e às vezes quase entrou em depressão, de um desejo que ardia no seu coração. E às vezes nós nos fazemos negligentes à voz do Senhor. Às vezes não escutamos aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. E aquilo que eu falei anteriormente não é sobre nós falarmos, mas é sobre nós diminuirmos um pouco o nosso ciclo, a nossa correria do dia a dia e passar a escutar e prestar atenção naquilo que o Senhor tem para lançar ao nosso coração. Esperar um pouquinho, ficar um pouquinho quieto. Não colocar a nossa mão naquilo que Deus não quer que você coloque. Você já colocou na mão dele, ali deixa, não tira. Deixa ali. O mais ele vai fazer. Amém, meus queridos? E ele continua. Não colhem, aliás, ele dá um exemplo das aves. Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Como eu disse anteriormente, às vezes a correria do dia a dia, ela traz consigo as preocupações. Aquilo que vai afetando o nosso coração, vai nos deixando angustiado.
E naquela pressa de tentarmos resolver, às vezes vamos lá e colocamos a mão aonde não deve. E o resultado é diferente daquilo que nós esperamos. As consequências são diferentes daquilo que nós esperamos. Porque você não esperou o agir de Deus sobre aquela situação, sobre aquela coisa que estava ali. E o Senhor, ele fala, dando o exemplo das aves aqui, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Eu sei que parece clichê essa pergunta que eu vou fazer aqui. E muitas vezes nós escutamos. Mas eu gostaria que você pensasse de uma forma diferente no que eu vou fazer, no que eu vou falar aqui. Se o nosso Senhor Jesus voltasse hoje, se hoje fosse o tempo determinado para o nosso Senhor Jesus voltar, o que ele encontraria diante de tudo isso? O que a nossa vida traria diante da volta dele? Será que nós nos alegraríamos? Ou será que nós nos desesperaríamos com a volta dele? Às vezes a preocupação de crescer, de ajuntar, de guardar, de ser, de fazer, nos esquecemos de guardar no nosso celeiro espiritual. Oração, jejum, súplica. O Senhor, algumas pessoas aqui, o Senhor sente falta, saudade daqueles 5 minutinhos de oração, antes de iniciar o expediente na sua empresa, no seu trabalho. Senhor, entrego o meu dia em tuas mãos. Aqueles 5 minutinhos o Senhor sente falta. E aquilo era contabilizado no celeiro, e hoje já não é mais. Hoje outras prioridades tomaram conta do nosso coração. Eu quero ajuntar porque eu quero fazer. Eu quero ajuntar porque eu quero crescer. Eu quero comprar determinada coisa. E aqui eu não estou dizendo que isso é errado, isso deve fazer. Nós temos que ter perspectiva de futuro. Mas o que isso tem preenchido o nosso coração? Será que isso tem se feito prioridade em nosso coração? Ou buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos seriam acrescentadas? O que é que tem se feito prioridade em nosso coração? E o Senhor prossegue dizendo: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Agora eu quero lançar outra pergunta aqui aos irmãos, e eu quero que você seja sincero. Quantos aqui já tiveram a curiosidade em observar as aves ou os lírios do campo? Quantos aqui já tiveram essa curiosidade? Esse desejo de observar, de ver, de sentir, de parar um pouco o ritmo e passar a observar? Pois é, o nosso Deus, na sua grandiosidade, como nós cantamos aqui, quão grande é o nosso Deus? Na sua grandiosidade, Ele observa as pequenas coisas. E como foi pregado aqui na quinta-feira, Ele se atenta aos detalhes. Não é uma coisa muito grandiosa que vai nos afastar da presença dEle. São coisas pequenas. Pequenos pecados que vão nos incomodando, que vão nos tirando da presença dEle. Uma mentira, porque na nossa perspectiva aquilo é pequeno. Algo que na nossa perspectiva não vai nos afastar de Deus. Mas no livro do profeta Isaías diz que são as nossas iniquidades que fazem a separação entre nós e nosso Deus. Aí eu te pergunto, por que será que o nosso Deus não faz as coisas que Ele fazia antes? Porque a igreja nos dias e nos tempos atuais, ela tem se afastado da presença de Deus com pequenas coisas. Deus é detalhista e se atenta aos detalhes. Pequenas coisas, pequenos atos que nessa noite o Senhor quer quebrar, quer colocar por terra e abrir um novo horizonte, um novo caminho para que você possa prosseguir. Isso que não está deixando a igreja prosseguir, o Senhor quer derrubar, colocar por terra. Amém? Glória a Deus. E ele prossegue: portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, o que eu venho observado, principalmente na empresa que eu estou trabalhando hoje,
é uma crise de ansiedade muito intensa. Uma ansiedade pelo dia de amanhã. E às vezes nós nos esquecemos de viver o hoje, o agora, o presente. E pensamos demasiadamente no futuro. Agora eu quero que você frise a seguinte frase. Não é para não pensar, mas nós estamos pensando demasiadamente no futuro. E às vezes esquecemos de aproveitar as coisas mínimas que o Senhor tem nos proporcionado no dia de hoje. A companhia dos nossos familiares, a companhia dos nossos amigos, a companhia daqueles que são mais próximos de nós, ter uma comunhão mais plena com o Senhor. Estamos deixando de lado e focando demais no futuro. E o próprio nome já diz, presente. É um presente nós estarmos aqui hoje. É um presente nós estarmos cultuando a Deus hoje. E o que nós estamos valorizando diante de tudo isso? Será que nós estamos valorizando o presente que o Senhor tem nos proporcionado? Você já parou para pensar que não era nem para você estar aqui? E tem um louvor que fala isso. Não era nem para você estar aqui, mas por misericórdia e pela mão do Senhor que te guardou até o dia de hoje, Ele quis que você estivesse aqui. Mas não é para nós estarmos aqui apenas para cumprir protocolo, apenas para sentar na cadeira. Todos nós temos uma missão diante do Pai. E nós estamos exercendo verdadeiramente aquilo que o Senhor tem proporcionado ao nosso coração. Sonhos, metas, objetivos. A palavra que arde no teu coração para falar para um colega de trabalho. Será que você tem feito isso? Pense nisso. E o Senhor, Ele conclui aqui dizendo, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. O Senhor, Ele não diz para nós nos preocuparmos, Ele não diz para nós não buscarmos aquelas coisas, mas Ele fala assim, o que verdadeiramente está sendo posto no teu coração? Será que é o meu reino? Será que é o meu evangelho? Será que é a minha palavra? O que é que está invadindo o teu coração aí? Que nessa noite você saia daqui pensando, será que eu estou fazendo o suficiente para Deus? Será que Ele está se agradando daquilo que eu estou lançando diante do altar dEle? Pense nisso. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Coloca diante dEle todas as tuas preocupações. Não vou me estender aqui porque minha voz não vai me ajudar. Coloca aí, em oração, aquilo que arde no teu coração, sonhos, metas, que você tem proporcionado diante de Deus, que você não vê uma saída, o Senhor quer te dar uma saída nessa noite, nesse lugar. O Senhor abre uma porta que nem você vai imaginar, o tamanho da porta que Ele tem aberto. Você que chegou aqui nessa noite entristecido, magoado com alguma preocupação, demasiadamente preocupado com alguma coisa, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu gostaria de orar por você, nós vamos orar por você. Saia do seu lugar, deixa a vergonha, a timidez. Um dia eu deixei a vergonha e a timidez e vim até aqui à frente, o Senhor lançou algo maravilhoso ao meu coração. Mas primeiramente eu tive que deixar o meu lugar, eu tive que deixar minha vergonha, minha timidez e vir aqui à frente. O Espírito Santo que não erra, Ele fala que tem pessoas aqui que andam angustiadas nesses últimos dias. Pessoas que andam se preocupando de uma forma demasiada. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Aquela pessoa que alguém lançou uma palavra que magoou o teu coração. O Senhor quer te dar o perdão e quer que você ministre o perdão sobre a vida dessa pessoa. Saia do seu lugar, eu quero orar por você no nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de toda bondade e misericórdia. Bem sei, Senhor, que o Teu Espírito Santo fala, ó Pai. E para essas pessoas que não se desprendem da sua vergonha, da sua timidez, alcança de forma sobrenatural e extraordinária. Eu repreendo tudo aquilo, Senhor Deus, que tem trazido uma preocupação demasiada à vida dessas pessoas, Senhor Deus. Derrama de graça, autoridade, ousadia, tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. Toda obra, Senhor Deus, de macumbaria, feitiçaria, seja posto por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus nessa noite e nesse lugar, Senhor. Senhor, não é uma noite comum,
mas é uma noite do mover do Teu Espírito Santo. Alcança, Senhor Deus, cada pessoa que se disponibilizou em estar aqui, Senhor. A cada sonho, meta e objetivo que os Teus filhos vêm colocando diante do Teu altar. Abra uma porta de oportunidade tão larga que eles venham a se surpreender com aquilo que o Senhor fará nesses próximos dias, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a nos alegrarmos no dia de hoje, no presente, Senhor, sem nos preocuparmos demasiadamente com o dia de amanhã. Tira tudo aquilo que não provém de Ti de dentro do nosso coração, Senhor Deus. Pequenas coisas que têm nos afastado da Tua grandiosidade, que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Toda iniquidade, todo pecado, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor, que os Teus filhos não têm força para se livrar, venha posto por terra nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vá se movimentando e colhendo lágrimas daquele, Senhor Deus, que vem chorado durante as madrugadas. O Senhor vê tudo. O Senhor é especialista em observar os detalhes, e nenhuma lágrima que caiu do rosto do Teu filho, da Tua filha, vem posto por terra, mas o Senhor vem observado. E obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor manifesta a Tua glória. Não nos faça omissos a voz do Teu Espírito Santo que fala, Pai. Mas a voz que fala, o Senhor, venha nos dar ousadia, coragem, intrepidez para lançar ao coração daqueles que estão necessitando. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade grandiosa, ó Pai. Vai colhendo orações dos Teus filhos que clamam no Teu altar, buscando resposta de Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, alavrasto, rabacanda, rabassúria, rabassubri, amanda, rabassúria, abassuricanda, rabassúria. Ravasto, rabacanda, ramassúria, lavrassubricanda, rabassúria. Tem uma pessoa aqui nessa noite que em oração ao Senhor disse que diante da situação em que enfrentava, dizia: por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que o Senhor não escuta a minha oração? Por que o Senhor não vê as lágrimas que todo dia eu derramo diante de Ti? O Senhor fala para você que Ele vê, que Ele escuta e que Ele vai responder a tua oração dentro dos próximos dias. Fica atento à resposta do Senhor. Não basta apenas lançar palavras, mas aquieta, e Ele vai falar com você. Lavrassura amanda arabassuri candarabassuri. Lavrastura abacanda arabassuri amanda arabassúria. E quando essa voz vier, você vai saber que é o Senhor que te fala. Labrastura abacanda aramassúria. Lavrassuri aramanda arabassara. Lamanture abacanda arabassuri amanda arabassúria. O Senhor não tem dificuldade em trabalhar entre muitos e entre poucos. O Senhor, Ele tem dificuldade em penetrar em corações que estão aqui endurecidos pelo engano do pecado. O Senhor quer livrar você nessa noite. Derrama teu coração diante do altar, que grandes coisas Ele fará através de você. Primeiramente por você, para você, em você, e depois através de você. Escuta a voz do Espírito Santo que fala à igreja. O Senhor vai falando ao coração dos teus filhos, Senhor, tirando tudo aquilo que não provém de Ti de dentro do coração deles. Tira tudo aquilo que está impedindo que a Tua palavra vai penetrando ao coração deles. Tira corações de pedra e coloca novos corações de carne, corações que escutam, corações que são sensíveis à Tua palavra. Essa é a minha petição no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus.